Tia. 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 Ô, tia. Tia. Oi. Entrou o negócio? Entrou. Vamos lá? Embora, tia. Todo mundo já conseguiu encontrar aí a página 39 de língua portuguesa? Sim. Ok, essa página aí a tia pediu para vocês fazerem na segunda, né? Porque nós já estudamos sobre isso. Então, nós vamos só corrigir, tá bom? É o uso, né, do travessão e do parênteses, tá? Releia estes trechos e observe os sinais de pontuação em destaque. Trecho 1. Para entender como funciona a mumificação natural, isto é, a conservação de corpos pela natureza, precisamos saber primeiro como ocorre a decomposição. Trecho 2. Nestes ambientes, as células se desidratam, quer dizer, perdem água muito rapidamente. Aí os corpos ressecam, mantendo preservadas a pele, os cabelos e até mesmo os órgãos internos, conservando parte de suas características. A. Qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 1? Travessão. Travessão. B. Qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 2? Parede. Isso, parênteses. Nos trechos, os sinais de pontuação destacados, né, o travessão e os parênteses, eles têm a função de evidenciar o quê? Uma informação intercalada na frase ou uma opinião intercalada na frase? É uma informação que eles acrescentaram ou uma opinião? Uma informação. Quando eles colocaram assim, ó, a mumificação natural, isto é, a conservação de corpos pela natureza, eles falaram o quê? O que é uma mumificação natural? E depois, quando eles colocaram no trecho 2, as células se desidratam, quer dizer, perdem água. Eles informaram o que é desidratar, né? Então, nós podemos usar aí para desempenhar essa função de destacar uma informação, tanto a colocar a informação entre dois travessões ou podemos também colocar entre parênteses. Olha só esse exemplo aí para vocês verem como dá no mesmo. Ó, a mumificação feita no Egito, país da África, é estudada até hoje. Agora com os parênteses, a mumificação feita no Egito, país da África, é estudada até hoje. Tá? Então, isso aí era só para reforçar o que nós já estudamos lá no livro 1. Na página 40, nós vamos falar de novo sobre conjunções. Nós já vimos também que conjunções são aquelas palavrinhas que estabelecem sentido entre frases, entre orações, né? Quando a gente fala de conjunção, a gente está falando de conexão, né? Que liga, que associa. Então, são aquelas palavras ou expressões que estabelecem sentido entre as frases. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho das conjunções de causa, né? Nós já vimos aí conjunções de adição, de oposição, né? Mas hoje nós vamos falar de conjunções de causa. Olha o exemplo que nós temos aí. Número 1, releia esta frase. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Nessa frase tem um evento e a causa desse evento, ou seja, o motivo por que esse evento acontece. O evento é: em solos com muito sal, é comum encontrar corpos preservados. Qual é a causa do evento? O sal dificulta a ação dos micro-organismos. Então, por que acontece esse evento? Por que é comum encontrar corpos preservados? Porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Então, nós temos o evento e a causa do evento. Por que ele acontece? E a letra B diz o seguinte: qual é a palavra que liga essas duas frases, dando ideia de causa? Sal. Qual é a palavrinha
Ó, eu tenho o evento e a causa. Ó, o evento, em solos com muito sal, é comum encontrar corpos preservados. A causa do evento, o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Agora, olhem a frase lá em cima. Qual é a palavrinha aí que ligou essas duas frases, dando uma ideia de causa? Por quê? Por quê? A palavra por quê. Então, olha só. Quando nós falamos lá assim, ó, em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Essa palavrinha porque é uma conjunção de causa, ou seja, ela está ligando a frase aí, relacionando a causa ao evento, tá? Agora, se nós formos reescrever essa frase, substituindo a palavrinha porquê por uma das palavras ou expressões do quadro abaixo aí, sem mudar o sentido da frase, ó. Se eu for escrever de novo a frase, mas no lugar do porquê, eu vou colocar portanto, contudo ou uma vez que. Qual dessas três palavras vai encaixar melhor aí no lugar, vai encaixar no lugar do porquê sem mudar o sentido da frase? Portanto. Portanto, vai ficar assim, ó, em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados. Portanto, o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Deu o mesmo sentido de porquê? Não. Qual é o que é aí que dá o mesmo sentido de porquê? Contudo. Contudo, o solo com muito sal, comum encontrar corpos preservados. Contudo, isso aí dá uma ideia de oposição, né? Que nós já vimos também. Exatamente. Como que quando nós colocarmos aí, ó, em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, uma vez que o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Então, nós vamos mudar aí para uma vez que, porque vai ficar com o mesmo sentido de porquê. Bom dia, Cauã e Danilo, que a tia viu agora que vocês entraram. Quem for terminando, vai dando joinha aí, tá bom? Ana Júlia, já viu o ok dela? Cauã também. Iele. Alexandre. Ana Lu.
Tá certinho. Ô, tio, Oi. tá tudo Ah, feito. Já tá tudo feito. tá, estava certinho aí, Davi? Sim. Só tá em que página mesmo? Ué, 39? nós estamos na 40. Jesus olhou. Tia, tia, Eu Oi. fiz. quem Eu já fiz. terminou pode virar a página para 41? Pode. A tia só vai explicar o finalzinho aí, mas pode sim. Podemos, galerinha? Peraí, Sim. Ana Ju, você chamou? Não, tio, eu falei que por mim sim. Ah, peraí. tem alguém precisando de um tempinho a mais? Acho que o Alexandre, né? Eu não, tio. Eu Não, não. Alexandre já terminou. Então, tia, pode passar. Ok, se ninguém se manifestar, então, ao contrário, nós vamos continuar aí, tá bom? Tio, tem problema em escutar música com a luz desligada ou não? É porque o som tá saindo aqui, né, Davi? E outra coisa, meu bem, tinha que estar, mesmo que você já tenha feito, você tem que olhar aí se tá tudo certinho, Certo, eu tá? acabei Então, de ver. Acabei de ver, tá tudo certo. tá, então deixa desligado o seu microfone, tá bom? Então, olha só, galerinha, quando nós falamos aí, então, de conjunções, nós já vimos, já relembramos que são aquelas palavras ou aquelas expressões que estabelecem sentido, né, entre as frases ou orações. E quando nós falamos de conjunção, é quando é uma palavrinha só. Por exemplo, quando nós usamos aqui o porquê. Porque o sal dificulta. O porquê, que é uma palavrinha só, é uma conjunção. Aqui, quando nós trocamos por uma vez que, eu tenho aí três palavrinhas, então é uma expressão, então nós chamamos de locução conjuntiva, tá? Então, as conjunções e as locuções conjuntivas que estabelecem uma relação de causa, elas são chamadas de conjunções ou locuções conjuntivas causais. Por exemplo, nós temos aí, ó, como você leu o artigo, sabe o que é mumificação natural. Nós temos o, o como, logo no início, que é uma conjunção no sentido de causa. Ele sabe o que é mumificação natural porque ele leu o artigo. Então, como você leu, você sabe o que é. Depois, uma palavrinha só, então temos conjunção. Depois nós temos, já que você leu o artigo, você sabe o que é mumificação natural. Dá o mesmo sentido de como, de porquê, só que aí nós temos duas palavrinhas, então é uma locução conjuntiva, né, no sentido de causa. Tem mais exemplos disso? Tem. Quais são as outras conjunções e locuções conjuntivas causais? Como, porquanto, porque, já que, uma vez que, ok? Então, agora nós vamos lá para a página 41 e nós vamos fazer o seguinte, ó. Leia o quadro em que consta um evento e a sua causa. O evento é não tenho medo. A causa, estou perto de você. O que que nós vamos fazer aí? Nós vamos escrever uma frase acrescentando uma conjunção ou locução conjuntiva para unir o evento e a causa aí. Igual a gente viu lá na outra página, do evento e da causa, que eles colocaram uma locução, uma conjunção lá e uniram o evento e a causa. Nós vamos colocar aí, não tenho medo, estou perto de você. O que que a gente pode, qual a locução ou a conjunção que nós podemos usar aí de causa para unir essas duas, o evento e a causa aí? Tia, Fala. não tenho medo porque estou perto de você? Exatamente, pode ser. Ó, não tenho medo porque estou perto de você. Não tenho medo, Pois. pois estou perto de você, pois também é. Não tenho medo uma vez que estou perto de você. Ok? Isso mesmo. Vamos anotar então.
Lembra de colocar uma vírgula, tá? Lembrem de começar com letra maiúscula, ponto Ô, final. tia, Oi. eu acho que o porquê ficou melhor na frase. Não sei porquê, mas acho que ficou melhor. Uhum. Ficou bom, sim. E também é porque geralmente a gente usa mais ele mesmo, né? Aham. Agora, olha só. Com esse mesmo evento e essa mesma causa, nós vamos colocar uma conjunção ou uma locução conjuntiva, mas eu quero no início da frase. Olha só que olha só o que nós fizemos aqui em cima, ó. Eu iniciei a frase, nós iniciamos a frase com o evento, ó. Não tenho medo, porque estou perto de você. Agora nós vamos iniciar a frase com a causa, ó. Então nós vamos começar com essa parte, estou perto de você. Só que tem que ter uma conjunção ou uma locução conjuntiva de causa aí. Como que vai ficar? Oi? Tia, já sei, tia. Pode Tia. falar. Sua voz está falhando, Alexandre. Fala, Riele. Eu estou perto de você, pois não tenho medo. Vai dar o mesmo sentido isso aí? Não. Tenta um outro aí, Riele. Tenta um outro aí. Se Tia, você... não vai dar mesmo. Não vai dar o mesmo sentido. Então, falem para mim aí, de uma outra forma. Lembra que nós podemos usar como, uma vez que, já que, nós podemos usar tanto a Tia. conjunção. Oi. Talvez estou perto de você, uma vez que eu não tenho medo. Não, mas o talvez não é Jaquete. já que dá para colocar, ó. Já que estou perto de você, não tenho medo. Pode ser. Vamos lá, então. Porque ficou melhor. Tivesse colocado também, ó, como estou perto de você, não tenho medo. Uma vez que estou perto de você, não tenho medo. Também estaria correto, tá? Tia, mas eu disse uma vez que... Sim, meu bem, só que você começou com talvez. Então, aí a tia falou só do talvez. Era só você ter tirado o talvez, tá bom? O restante estava certo. Ô tia, Oi. eu já terminei todas as atividades da folha lá. Uhum. Enviar amanhã hoje. Pode enviar Ô, hoje, tia, se tiver Ô, terminado. tia, Oi. é uma perguntinha sobre a prova, né, tia? A prova vai ser um dia, né? Então, se a gente abrir, a gente pode fazer a prova de noite também? No caso, Pode. ela vai ser aberta, né? Pode, ela vai ficar aberta lá por 24 horas, de 9 da manhã de um dia até 9 da manhã no outro dia, tá? Então, qualquer um do meio desses horários a gente pode fazer? Pode sim. Tia, quantas eu tirei na prova? Por causa que eu não tenho aquele negocinho pra ver lá. Você tem que ligar lá para a escola para a tia Gabi para ela te passar a senha e o login de novo, então, se você não tiver. Mas no início do ano foi colado na agenda. Foi mesmo, olha lá na agenda. Deve estar na sua agenda, Davi. Você pesquisa lá no Google, Alunos Book, você pega lá na sua agenda e coloca a senha. Podemos seguir, galerinha? Chega eu na escola, vou lá e vou fazer um Galerinha, vamos seguir? Sim. Gente, por mim. Alguém falou não? Não, tia, ninguém falou não. Pode Então seguir. vamos lá. Número 3, ainda na página 41. Leia as frases, sublinhe as conjunções ou locuções conjuntivas causais e registre no quadro o que é a causa e o que é o evento.
Então, agora, até agora veio para nós o evento, a causa, e nós acrescentamos a locução ou a conjunção. Agora, nós vamos marcar qual é a locução ou a conjunção e nós vamos separar o evento da causa. Então, vamos lá. Na primeira aqui, como era sábado, não foi trabalhar. Qual é a conjunção? Aqui junta as palavras, tia? Aqui Não. relaciona as frases. É a palavrinha não. Não, nós estamos falando de conjunção ou locução conjuntiva causal hoje, ó, as causais. Sábado. Foi. Olha só, primeiro fale para mim, então, qual era o evento? Qual era o evento? O evento é o que aconteceu. O que aconteceu aí? Não foi trabalhar. Exatamente, o evento não foi trabalhar. Vamos fazer assim primeiro, porque fica mais fácil. O evento era, não foi trabalhar. Qual é a causa? Por que não foi trabalhar? Porque Era sábado. Exatamente, era sábado. Então, olha só como é que ficou, ó. Não foi trabalhar, era sábado, né? Então, qual é a locução? A locução não, aí no caso vai ser uma conjunção de causa aí. Como? Exatamente, como? Ela juntou isso aí, ó. Como era sábado, não foi trabalhar. O evento é não ter ido trabalhar, não foi trabalhar. A causa, por quê? A causa é o motivo. Por que não foi trabalhar? Era sábado. Ok? Aqui, tia, já sublinhei. Então vamos lá, na letra B. Já que estou aqui, passearei pelas ruas. Qual é a conjunção ou locução conjuntiva? Já que. Isso, já que. E qual é o evento? A internet tinha caído. Passarei pelas ruas, tia. Isso, o evento. Passearei pelas ruas. Ai, começou meu pé não funcionar. Ô, tia Simone, Oi. e aquela atividade de português lá que era para pesquisar negócios sobre a Antártica e icebergs, a gente vai fazer ainda nessa aula? Se der tempo, sim. Se não der, a gente vai fazer só na segunda, tá? Qual é a causa? Estou aqui. Ai, Tio, seu computador tá ficando um pouquinho exagerado. tô cansado, né? Viajarei para a praia porque está muito calor. Qual é a conjunção? Por quê? Isso. Qual é o evento? Viajarei. Viajarei pela praia. Eu vou tirar aqui, vou desistir, vou colocar lá. Então, agora e qual é a causa? Vou perguntar os dois de uma vez que eu passo para a resposta daqui a pouco. Qual é a causa? Está muito calor. Isso. Viajarei para a praia. A causa. Está muito calor. Vocês Tia, disseram sabe o aí. que eu percebi? Hoje você não está escrevendo azul. Eu mudei um pouquinho a cor para variar, né? A letra D. Uma vez que está tarde, vou dormir. Qual é a conjunção ou locução conjuntiva? Uma vez que. Uma vez que. Qual é o evento? Está tarde. Não, vou dormir cedo, tia. Isso, o evento é vou dormir cedo. E qual é a causa? Está tarde. Isso. Tá bem. E aí, galerinha, deu para entender então as conjunções de causa? Sim. Muito, mas meu Deus.
Tá tranquilo. Isso. Todo mundo já conseguiu terminar aí? Tia fez bem devagarinho. Peraí, tia. Gente, pode ir. Eu já, tia. Eu já. Ótimo. Ô, tia, você não fez a da 44, por causa que eu vou pesquisar Bom hoje, tá? dia, tia. Bom dia, Lari. Agora que eu te vi aí, Cauã Santana também. Bom dia. Bom dia, tia. Ó, a tia já pode apagar? Pode. Parece quadro da escola, né? Já pode apagar? Então, vamos lá. Ótimo. Na página 42, nós vamos voltar a falar sobre concordância verbal. Lembra que na última aula aí nós falamos que a gente tem que concordar, né? O verbo geralmente concorda o quê? Com o sujeito, ou com a ação do sujeito, né? Então, vamos lá. Nós temos aí, ó. Leia o título e a linha fina de uma notícia e observe as formas verbais em destaque. O título: Nasce primeira planta em solo lunar após chegada de sonda no lado oculto da Lua. A linha fina dessa notícia: cientistas chineses cultivaram primeira planta na Lua abrigada dentro de mini estufa. Broto de algodão não resiste às condições lunares e morre. Primeira coisa que nós vamos fazer: use sublinhado duplo para identificar os sujeitos dos verbos destacados. Olha só, nós já falamos aí que o sujeito o sujeito da frase é aquele que realiza a ação, né? Que pratica a ação. Então, nós vamos ver o quê? Nasce primeira planta em solo lunar após chegada de sonda no lado oculto da Lua. Nasce é o verbo que está destacado. Nós vamos sublinhar qual é o sujeito dessa frase. Qual é o sujeito dessa frase aí? O que a tia falou para vocês da outra vez? Para a gente descobrir o sujeito, a gente faz uma pergunta com a própria frase. Olha só. Quem é que nasce em solo lunar após chegada de sonda do lado oculto da Lua? Isso, a primeira planta. Então, primeira planta é o sujeito dessa frase. Gente, é para dar um sublinhado duplo, são 2 risquinhos, mas não deixe ficar feio igual o meu não, tá? Que aqui o meu ficou bem, a espessura bem... Então, olha só, nasce primeira planta em solo lunar após chegada de sonda do lado oculto da Lua. Para eu descobrir o sujeito, ó, quem é que nasceu? A primeira planta. Então, a primeira planta é o sujeito da nossa oração. E o verbo nasce, o que acontece com ela aí? Ela está combinando com o sujeito. Ó, nasce primeira planta. Olha agora na linha fina da notícia, o verbo que está destacado é qual? Que está sublinhado? Cultivaram. E olha, vamos descobrir também o sujeito dessa frase, ó. Cientistas chineses cultivaram primeira planta na Lua, abrigada dentro de mini estufa, broto de algodão não resiste às condições lunares e morre. Qual é o sujeito aí, então, que está relacionado a esse verbo cultivaram? Qual é o sujeito da frase? Boa planta. Não, aqui no caso é o que está relacionado ao verbo que está sublinhado. Cultivaram. Quem é que cultivaram? Chineses. Isso, os cientistas chineses. Então, vai dar aí um sublinhado duplo, ok? O que nós vamos fazer agora? Olha, faça uma seta ligando o sujeito ao verbo. Primeira planta está relacionada ao qual verbo? Cientista chinesa. Alexandre, eu ouvi você responder, mas sua voz está falhando, tá? Mas é isso aí, está relacionado ao verbo nasce, do verbo nascer.
Nasce primeira planta. Então, esse nasce está relacionado ao sujeito primeira planta. Qual o cientistas chineses está relacionado aí esse sujeito a qual verbo? Fala mais alto, Alexandre. É isso mesmo. Cultivam, tia, cultivam. Cultivaram, isso aí. Então, vou fazer uma seta aqui para o cultivar. Ok? Agora, olha só, gente, o que que vocês perceberam? A letra C pergunta o seguinte: é possível dizer que o sujeito adota sempre a mesma posição, ou seja, ele fica sempre no mesmo lugar em relação ao verbo? Justifique sua resposta. Aqui nós temos o verbo nasce e o sujeito primeira planta. Aqui nós temos o verbo cultivaram e aqui cientistas chineses, que são o sujeito. Eles ocupam sempre a mesma posição em relação ao verbo? Ô, tia, eu acho que não. Não. Por quê? Por causa, tia, depende da frase. Eu acho que depende da frase, do que quer falar, do que você quer dizer com isso. Olha só. No primeiro exemplo aqui, no título da notícia, o verbo veio antes ou depois do sujeito? Antes. Antes. E na linha fina, o verbo, que é cultivaram, veio antes ou depois do sujeito da frase? Depois. Depois. Então, o que que a gente percebe aí é isso aí, que não ocupa sempre a mesma posição. O sujeito pode estar antes ou depois do verbo. Ok? Ai, gente. Podemos? Sim, tia. Sim. Olha só, galerinha, aí no final, para vocês terem certeza disso aí que a gente falou, mais um exemplo. Olha só. O verbo, nós já vimos que ele tem que concordar com o sujeito. Por quê? Se o sujeito aqui, sujeito primeira planta, está no singular, então a flexão verbal, ou seja, o verbo também está no singular, nasce primeira planta. Aqui cultivaram, está no plural, porque cientistas chineses está no plural, Se eu não vou colocar cientistas chineses cultiva, né? Cultiva, tem que ser cultivaram. Eu não vou colocar nascem primeira planta, nasce. Então, nós já estudamos aí na aula passada que o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo também fica no singular. E também, agora, nós vimos que o sujeito pode estar antes ou depois do verbo. Olha o exemplo aí de baixo, A lua está linda hoje. A lua é o sujeito, está é o verbo. Então, o sujeito aí veio antes do verbo. A lua está linda hoje. Agora, olha a outra frase. Está linda a lua hoje. Está, o verbo veio primeiro que a lua, que é o sujeito. Então, o sujeito pode estar antes ou depois do verbo, ok? Número 2. Relacione as colunas de acordo com a primeira, considerando as correspondências adequadas. Nós temos aí letra A para as baleias, no plural. Letra B para a baleia, no singular. Nós vamos ver quais são os finais de frase. Isso, as baleias ou a baleia vão iniciar as frases.
Nós vamos ver quais aqui desses quadrinhos que se relacionam às baleias, que está no plural, ou à baleia no singular. Então, vamos lá? Me ajudem aí. Vou começar aqui com o primeiro quadrinho. É grande como um carro popular. Eu vou colocar as baleias é grande como um carro popular ou a baleia é grande como um carro popular? Não A tá baleia. A baleia. Isso, a baleia. Então, a letra B. Deixa eu colocar mais. Segundo quadrinho, nascem primeiro com a cauda. A baleia ou a... Baleias. As baleias. Dormem cerca de 2 horas e meia. A. Letra A, as baleias. Migram para a costa. A baleia. Nada lentamente. B. A baleia. Vieram em número reduzido. As baleias. Ah, as baleias. Ok. Uma perguntinha que agora eu quero que vocês me digam. Quais palavras que vocês presentes aí nas últimas colunas, que são as dos quadrinhos, né? Nas duas últimas colunas, que você observou para realizar essa atividade? Quais as palavrinhas que você olhou aqui, para saber se você ia colocar as baleias ou a baleia? A nada lentamente, porque só tinha uma baleia e assim era reduzido. Tá, Tia, então olha só. tia. Oi. Eu observei as frases para ver se elas eram singulares ou se elas eram plurais. Aí Tá. Uhum. eu observei e aí eu consegui chegar à resposta. Isso. A gente analisando, por exemplo, quando eu falei aqui, ó, é grande como um carro popular. Qual a palavrinha que eu observei aí nesse primeiro para poder ter certeza, então, que vocês falaram que está no singular? Qual foi a palavrinha? É. Exatamente, a palavrinha é. No segundo quadrinho, nascem primeiro com a cauda. Qual foi a palavrinha que vocês analisaram? Nascem. Isso. No terceiro, dormem cerca de 2 horas e meia. Dormem. Na próxima, migram para a costa. Migram. Nada lentamente. Nada. Vieram em número reduzido. Vieram. Gente, então olha só. Vamos ver o que vocês perceberam exatamente. Só da gente analisar essa palavrinha, a gente já consegue saber se vai concordar com a letra A ou com a letra B, com o plural ou com o singular. E essas palavrinhas que você anotou aí, elas são adjetivos, substantivos, pronomes ou verbos? Nascem, dormem, migram, nada, viajam. Vieram. Isso aí é o quê? Adjetivo, substantivo, pronome ou verbo? Um verbo? Um verbo, gente. Olha só. Nós temos aí, ó. É do verbo ser. Dormem, do verbo dormir. Nada, do verbo nadar. Isso, nascem do verbo nascer, migram, migrar, vieram do verbo vir. Então, olha só, o que nós podemos perceber aqui, então, para responder a letra C? Como você fez para relacionar as alternativas da primeira coluna com as da segunda coluna? O que nós observamos? O que combina com o que aqui? Nós analisamos o quê? Vocês já falaram isso aí para mim agorinha.
Eu O que ouvi. que nós fizemos? Como você fez para relacionar as alternativas da primeira coluna com a da segunda? A Riele já respondeu para nós. A Riele falou que ela observou o que está no singular e o que está no plural. Então, o que nós concluímos aqui, gente? Ó, as baleias, no plural, nós tivemos que combinar aí com os verbos que estavam no plural. A baleia, no singular, nós tivemos que combinar com os verbos que estavam no singular. Então, nós vimos o quê? O verbo combina com... Ele tem que concordar com o sujeito, tá? E o nosso tempo acabou. O número 3 é o que vocês... Só falta o número 3 para terminar essa página. Então, vocês vão fazer a número 3. Já façam aí de uma vez, tá bom? Para a gente já corrigir na próxima aula. Beijo, meus amores. Bom final de semana. Descansem, tá? Tchau. Tchau, tia. Tchau. 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 Tchau.